Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vamos falar agora da Série A3, a terceira divisão do Campeonato Paulista. Também são 16 clubes participantes, assim como a Série A2. Também são 15 rodadas, turno único. Os 8 primeiros colocados se classificam para os quadrangulares finais da próxima fase. Não é mata-mata, são quadrangulares. Os dois últimos são rebaixados. Marília continua líder, né? O Marília, que estreou na Copa do Brasil perdendo, já está eliminado. As novidades no G8, São José fez o seu jogo do meio de semana, que estava atrasado com o Red Bull, venceu. Venceu também no final de semana o Audax lá em Barueri e entrou pela primeira vez no G8. O Rio Preto retornou. Saíram o Red Bull Bragantino 2 e o Bandeirante de Birigui do Paulinho Maquilar, hein? Tá caindo de bico. Situação complicada. Temos treinador que também caiu no Barretos. Barretos demitiu o Rodrigo Fonseca, está desabando na tabela, correndo risco de rebaixamento. Enfim, muitas novidades nessa 10ª rodada. Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Pedir para você dar o seu like, fazer a sua pergunta, vamos trocar ideia que a gente faz no meu Twitter, no meu Instagram, lá no Luiz Ademar JR, certo? Bom, vamos falar dos 8 jogos, começando pelo líder Marília, mas vamos falar do líder Marília na quarta-feira. Ele estreou, na verdade, na Copa do Brasil. Ele jogava em casa, jogou lá em Marília, precisando vencer o Brusque de Santa Catarina, que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas nos minutos iniciais, o Brusque fez 1 a 0 com o Cléo Silva, aquele mesmo que jogava no Novo Horizontino. Com 1 minuto de jogo ele faz 1 a 0. O Olávio, com 6 minutos do primeiro tempo, faz 2 a 0. E o Everton Bala, com 22 do primeiro tempo, faz 3 a 0. O Marília depois até se achou em campo e tal, mas já estava tomando de 3, tinha que vencer o jogo. Foi eliminado, ganhou um dinheirinho, mas ficou fora. Ficou fora da Copa do Brasil. Já não tem mais esses jogos no calendário. E jogando neste domingo, em casa, com o Grêmio Prudente, que está dentro do G8, vem crescendo de produção. O Marília, depois do 0 a 0 no primeiro tempo, Marília fez um bom segundo tempo e fez 3 a 0 no Grêmio Prudente. O zagueirão Guilherme Teixeira, capitão, nos 2 minutos do segundo tempo, fez 1 a 0. O Anderson Brito 2 a 0 e depois o Murilo. Vitória maiúscula, convincente. O Marília vai a 20 pontos, segue na liderança isolada da competição. E mesmo perdendo, o Grêmio Prudente é o quinto com 15 pontos, está bem colocado. Caminha aí para sua classificação para a próxima fase, hein? Lembrando que nós estamos na 10ª rodada e, claro, são 15, né? E vamos falar então do São José, que é a novidade. Por que eu vou começar com o São José, que é a novidade no G8? Porque o São José tinha um jogo atrasado com o Red Bull Bragantino 2, lá na quarta-feira, né? O São José jogou em casa, venceu com o gol do Nicolas aos 33 do primeiro tempo por 1 a 0, e aí ali ele já deu uma encostada no G8. Lembra, né, até chegar o Ricardo Costa, ele estava lá na zona do rebaixamento, era o último colocado. Veio crescendo, crescendo, ganha do Red Bull Bragantino 2 por 1 a 0 na quarta-feira. E aí, hoje eu estava lá logo cedo, esse domingo, dia 26 de fevereiro, pela manhã eu fiz pelo YouTube da Federação esse jogo. Audax, que não jogou em Osasco, o estádio lá em Osasco estava com festividades da festa do aniversário da cidade, jogou em Barueri, na Arena Barueri. E aí o São José ganhou do Audax por 2 a 1. Um belo jogo, hein? Primeiro tempo disputado, bolas na trave para os dois lados, os dois goleiros fazendo grandes defesas, até que o São José com o Rony, lembra do Rony? O Rony é aquele mesmo que jogou no São Paulo, jogou no Vila Nova, jogou em tantos times aí. O Rony fez 1 a 0 para o São José aos 21 do primeiro tempo. Mas acreditem, o centroavante, o Wendel Rosas, parecia o Oséias daquele jogo Corinthians e Palmeiras que fez gol contra. Numa cobrança de escanteio do Audax, o centroavante do São José marcou contra. 1 a 1 no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, São José mandou no jogo de ponta a ponta e o Vicente, o melhor em campo, fez 2 a 1. Com essas duas vitórias, o São José entrou pela primeira vez no G8. Agora é o sexto colocado com 15 pontos. Olha que recuperação fantástica, hein? Recuperação fantástica. E o Audax, que já teve 2 rodadas dentro do G8, estreou hoje o técnico Márcio Ribeiro, que recentemente foi demitido, lembra? Do São Caetano. Ele estreou lá, estreou com derrota. O Audax tem 10 pontos, os mesmos 10 pontos do Votuporanguense, está ameaçado pelo rebaixamento, hein? O Audax tem que tomar muito cuidado.
Bom, então vamos falar agora do vice-líder, o Capivariano, que fez o resultado mais expressivo da rodada. Foi jogar com o Esporte Clube São Bernardo, que era o vice-líder em São Bernardo do Campo, com 286 pagantes apenas. Mas o Capivariano fez 3-0. Capivariano que nessa semana anunciou a contratação do atacante João Araújo, mais um jogador para o seu elenco que já é muito bom. Leonan aos 13 do primeiro tempo fez 1-0, Rafinha aos 9 do segundo 2-0 e o Felipe Conchal de fora da área fez um golaço 3-0. Que vitória, hein? Acachapante. Capivariano é o novo vice-líder, subiu uma posição 19 pontos e o Sport Clube São Bernardo, que era o vice-líder, caiu uma posição, veio para a terceira colocação. Mas os dois estão bem colocados, né? Mostrando que tem capacidade. Já Itapirense, que já foi líder, empatou em casa com o Sertãozinho, que está na zona do rebaixamento, hein? E olha que o Formiga fez 1-0. O Sertãozinho, que estava estreando, o terceiro treinador na temporada, hein? Em 10 jogos, o terceiro treinador, Oliveira, estava estreando. Formiga fez 1-0, mas o Amarildo, num cruzamento do João Araújo, acabou empatando o jogo. Itapirense, que já estava escalando, já escalou, né? Nesse domingo, o Nunes, lembra dele? Campeão da Copa do Brasil com o Santo André. 41 anos, foi contratado, estava no Goianésia, lá no Goiás, foi contratado para ajudar Itapirense a subida a 3-2 e já estreou jogando 1-1 Itapirense. Bom, para o Sertãozinho, o empate, um pontinho fora de casa, não foi tão bom, porque ele segue na lanterna com 7 pontos. E a Itapirense subiu uma posição, agora é quarto colocado com os mesmos 16 do Esporte Clube São Bernardo, e está bem colocado, né? Então você tem o Esporte Clube São Bernardo 16, Itapirense 16, o Grêmio Prudente, que perdeu do Marília com 15, e aí mais uma novidade dentro do G8, o Rio Preto, Jacaré. O Jacaré já esteve lá, né? E voltou depois de, nesse final de semana, conseguir um resultado muito expressivo. Pegou o Red Bull Bragantino e fez 3-1 e de virada, hein? O Vini Egra tinha feito 1-0 logo no primeiro minuto do segundo tempo para o Red Bull. E aí o Rian Henrique, o Rômulo e o Gabriel Lima fizeram 3-1. 280 pessoas só pagaram ingresso para assistir esse jogo. Mas olha, enquanto o Jacaré entrou mais uma vez no G8, agora é o sétimo colocado com 15 pontos, o Red Bull saiu. Perdeu o jogo a mais no meio de semana para o São José e perdeu de novo essas duas derrotas com 14 pontos. Tem os mesmos 14 do União Suzano que está no G8. Mas enfim, deu uma derrapada aí, né? Tá dando uma derrapada. São José novidade, Rio Preto também. E fechando o G8, União Suzano que perdeu, hein? Perdeu para o Votuporanguense, a primeira vitória do Votuporanguense, que nessa semana demitiu o Rodrigo Cabral, na estreia do João Valim. O João Valim conseguiu a primeira vitória do Votuporanguense. 2-1 em cima do União Suzano para 630 pagantes lá em Votuporanga. O Diego fez 1-0 para o Votuporanguense, o Renan Henrique empatou para o União Suzano, mas o Vitão, aos 42 minutos de cabeça, acabou fazendo o gol da vitória do Votuporanguense. Apesar da vitória, não saiu da zona do rebaixamento. Tem 10 pontos, 15º, mas os mesmos 10 pontos do Barreto e os mesmos 10 pontos do Audax. Ou seja, vem reagindo. E o União Suzano, apesar da derrota, segue no G8 com 14 pontos, mas ameaçado para o Matonense e para o Red Bull Bragantino, que também tem 14, hein? Agora, a decepção mesmo do campeonato é o Paulinho McLaren com o seu Bandeirante, hein? Falou, não, meu Bandeirante vai classificar, vai brigar pelo título, e começou bem, de repente agora, ó, tá caindo de bico. Lá em Birigui, em casa, perdeu do Matonense por 1-0. A Matonense até chegou a entrar no G8, mas com os resultados depois da roda dela saiu, né? O Pedrinho fez o gol da vitória da Matonense, você vê, o Bandeirante caiu, agora ele está na 11ª colocação, com 12 pontos. E o Matonense tem 14, o nono, um abaixo só do G8, com o mesmo número de pontos do União Suzano. Essa briga promete, mas a preocupação aí, na verdade, é com o Bandeirante, que caiu e caiu feio, hein? Já o Barretos, que demitiu o técnico Rodrigo Fonseca, por quê? Porque em casa perdeu para o Desportivo Brasil por 2-0, gols do João Paulo e do Renan. Caiu o Rodrigo Fonseca, Barretos vai atrás de um outro treinador para poder sair da crise. Por que sair da crise? O Barretos agora é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Tem os mesmos 10 pontos do Votuporanguense. Caiu demais, hein? E olha que tem o vice-artilheiro do campeonato Batata. Mas enfim. E o Desportivo Brasil, com essa vitória, ele se afastou da zona do rebaixamento, foi a 12 pontos ali e está respirando aliviado. Numa situação um pouco mais confortável, né? Claro, porque esse pontinho fora de casa foi extremamente importante.
Bom, só para a gente recapitular, né, o nosso G8 desse final de semana é o seguinte: Marília líder, Capivariano subir numa posição segundo colocado, Esporte Clube São Bernardo cair numa posição terceiro, Itapirense subir numa posição quarto, Grêmio Prudente cair numa posição quinto, São José a novidade, entrando sexta colocação, Rio Preto a novidade, sétima colocação, e União Suzano fechando o oitavo com 14 pontos, os mesmos 14 pontos do Matonense e do Red Bull Bragantino 2. Né? Bandeirantes com 12, Desportivo Brasil com 12, estão ali brigando. Já o Dax com 10 e Barretos com 10, a briga é com o Votuporanguense, que está na zona do rebaixamento com os mesmos 10. E o Sertãozinho a lanterna com 7. Lembrando que os artilheiros do campeonato não fizeram gols. O Vinícius Popó do Capivariano não fez, tem 8. O Batata do Barretos não fez, tem 7. E o Bruno Dentinho do Red Bull Bragantino 2 também não fez, tem 5. Para a gente fechar o nosso boletim, vamos falar da próxima rodada, né? A gente tem a próxima rodada, tá aqui, anotei aqui, a 13ª, a 11ª rodada da Série A3, começa quarta-feira, 3 horas da tarde em Porto Feliz, Desportivo Brasil e Rio Preto. Desportivo Brasil querendo entrar e o Rio Preto que voltou para o G8. Olha que belo jogo. 15 horas também lá em Matão, Matonense e Barretos. Matonense vencendo, volta para o G8. O Barretos perdendo provavelmente entra na zona do rebaixamento, hein? 15 horas também, União Suzano e Esporte Clube São Bernardo. 2 times de G8, mas União Suzano não pode vacilar que sai. O Esporte Clube São Bernardo está consolidado, apesar de ter perdido esse final de semana. 18 horas em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Itapirense. Red Bull Bragantino precisa vencer para voltar para o G8 e Itapirense para se consolidar ali. Belo jogo também. Duelo do desespero, Audax e Capivariano. 19 horas, hein? Audax próximo da zona de rebaixamento e o Capivariano querendo a liderança, é o vice-líder. Que jogão. 19 horas, Sertãozinho Lanterna enfrentando Marília. É o primeiro contra o último. Olha o duelo dos opostos aí. Importante para os dois, né? 19h30, Grêmio Prudente e Bandeirante. Grêmio Prudente no meio ali, dentro, no G8, dentro, consolidado, mas vem de derrota para o Marília. E o Bandeirante caindo de bico. Se perder, aí vai correr risco, é lá embaixo. Vai deixar de pensar em cima. E fechando a rodada, em São José dos Campos, o embalado São José, entrando no G8, pega o Votuporanguense, que conseguiu a primeira vitória e agora precisa vencer de novo para sair da zona do rebaixamento. Um consolidado e outro querendo sair. Belo jogo também, provavelmente o torcedor da Águia do Vale vai apoiar o time. E claro, na próxima quinta-feira eu venho com todas as novidades da 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. É isso aí, forte abraço a todos e até lá!